I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, he will definitely come in. You will not find that in any place in Scripture. O Paul Washer tá certo. A única forma da gente ser salvo é tendo fé em Jesus. E fé em Jesus significa arrependimento e mudança de vida. Afinal, que Jesus é esse que te salva, mas não te muda. Esse trecho eu tirei de uma pregação que chama Pregação Chocante. Eu estou espalhando essa pregação para todas as pessoas possíveis e inclusive quero espalhar para você. Ela tá aqui no YouTube, se você colocar Pregação Chocante você vai encontrar. E ela de fato me deu um choque, porque ela me fez perceber que a nossa teologia fraca tem feito as pessoas viverem uma vida em que não leva elas à salvação, mas elas estão vivendo achando que estão salvas. Olha só esses dados que eu encontrei. No IBGE de 2020, apontou que 86,8% do Brasil é cristão. Mas se você analisar particularmente cada uma dessas pessoas, você vai perceber, infelizmente, que a maioria delas não está vivendo uma vida como se eles fossem de fato cristãos. Quando é que a gente vai entender que se dizer cristão e ser cristão são coisas completamente diferentes? Por que que é tão fácil a gente se dizer cristão no Brasil? Primeiro que é moralmente bom, te faz ganhar uns pontinhos, uma visão boa ali com as pessoas. Segundo que o cristianismo é muito forte no Brasil, culturalmente falando. E um outro ponto é que ninguém é perseguido no Brasil por se dizer cristão, como acontece em outros países. Então não te oferece nenhum risco, é muito fácil. E agora eu tenho uma pergunta muito séria e dolorosa para te fazer. Dolorosa porque ela vai te confrontar, assim como ela me confrontou enquanto eu vi aquela pregação e perguntei isso. Se apontassem uma arma para sua cabeça agora e te pedissem para negar Jesus, será que você realmente permaneceria forte, mesmo que isso custasse a sua vida? É bem provável que você conheça a oração de apelo. Sabe aquela que você aceita Jesus na sua vida, que você declara Ele como Senhor e Salvador? Geralmente eles usam um versículo em específico para embasar essa oração. Só que esse versículo está completamente fora de contexto nesse sentido, que é um versículo que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Lá em Romanos 10, versículo 9 ao 10. E por que usar esse versículo está completamente errado? O que vai responder pra gente é o versículo que vem antes desse, que diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Romanos 10, do versículo 1 ao 3. Aqui nesse versículo a gente vê que não ser salvo significa você não se submeter à justiça de Deus. E o que é você não se submeter à justiça de Deus? É você não aceitar e não seguir os mandamentos do Senhor. É você viver uma vida conforme a sua própria vontade. Você determina como você vive a sua vida, você determina os seus valores, os seus princípios, as suas ações. E não tem como você viver dessa forma e você esperar ser salvo. É muito fácil você não querer se submeter a Deus, mas achar que o amor de Deus, ele vai te salvar mesmo assim, porque Deus não se importa com a maneira que você vive. A questão é que ele se importa sim, se você vive de uma forma fora dos mandamentos do Senhor, fora daquilo que a Bíblia diz, não é nem a opinião dos pastores, não é nem as doutrinas das igrejas, é o que a Bíblia diz, você está caminhando para uma vida de condenação, não se engane. Mas vamos lá, o que é que testifica uma salvação? Como é que você tem certeza se você realmente é salvo? Lá em Atos, no capítulo 19, do versículo 18 ao 20, diz assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A verdadeira salvação não é fruto de uma oração. É uma oração muito bonita, é uma oração que você confessa para todas as pessoas, mas o que mostra para as pessoas que você de fato é cristão e você é salvo não são essas palavras, são as suas atitudes.
A salvação, ela é mostrada através de mudança de vida, de confissão de pecado e abandono desses pecados. A constância no estilo de vida santificado é que comprova a sua salvação. Porque lá em 2 Coríntios 5, no versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você aceita Jesus, você não pode viver como você vivia antes de aceitar Jesus. Se você aceita Jesus, você não pode falar como você falava antes de aceitar Jesus. Você não pode ter as mesmas práticas que você tinha antes de você aceitar Jesus. Você não pode tratar as pessoas da mesma forma que você as tratava antes de você aceitar Jesus. Tudo na sua vida, em todas as esferas, precisa ter mudança. O que gera a mudança de comportamento em um cristão? Como é a vida de um verdadeiro cristão? E eu vou trazer mais um versículo pra gente falar sobre isso. Por que eu estou trazendo tantos versículos? Eu não quero falar o que é ser salvo ou não baseado nas minhas opiniões. Eu não quero pregar pra você uma coisa que é baseado no meu próprio entendimento. Eu quero te trazer baseado na Bíblia, para que isso te traga temor e você saiba que não sou eu que estou falando isso, é o próprio Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereceram em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de mente gera mudança de comportamento. Você não fala mais como as pessoas do mundo falam, você não age mais como as pessoas do mundo agem, você não se veste mais como as pessoas do mundo se vestem, você não consome as mesmas coisas que as pessoas do mundo consomem, você não vive uma vida sexual promíscua, assim como as pessoas do mundo vivem. Tem uma frase incrível do John MacArthur que ele diz assim: há igrejas apinhadas de pessoas, mas muitas delas absolutamente não vivem de maneira diferente do mundo. Não viva de segunda a sábado uma vida que não pregue Jesus, uma vida em que as pessoas olhem para você e não vejam nada diferente em relação a todas as outras pessoas do mundo e queira chegar no domingo para louvar a Deus, para orar com os irmãos, para ouvir uma palavra, para sair de lá e continuar vivendo a mesma vida, se enganando, achando que isso te faz cristão, se enganando, achando que isso está te levando para o céu quando não está. Se você é um amigo cristão, que você tem um amigo que se diz cristão, mas ele leva uma vida como se ele não fosse, você tem o dever de chegar em humildade e amor e alertar ele, e falar para ele, e pregar para ele. Agora, se você é esse amigo que você se diz cristão, mas você não tem vivido uma vida como se você fosse cristão, eu quero te trazer temor, que você analise todos esses versículos aqui que nós lemos e Deus traga temor no seu coração. Porque a Bíblia diz que o seu sim deve ser sim e o seu não deve ser não. E tudo que procede disso vem do maligno. Não existe um em cima do muro. Não existe você ter um pé na igreja e um pé do mundo. Não existe você ser meio cristão. Não existe você não querer ser um cristão radical. Você precisa ser um cristão radical. Você precisa ter uma vida que não é como as pessoas que não estão dentro da igreja, que não é como as pessoas que não professam o Senhor Jesus. E se você tem vivido uma vida assim, mas você não quer mais isso, se você quer dar um basta hoje, entra pra dentro do seu quarto e faz uma oração abrindo o seu coração, uma oração dizendo pra Deus tudo que você tem feito e que você não quer mais viver assim. Se arrependa, confesse os seus pecados e peça para que Deus te mude, peça para que Ele te fortaleça, porque Deus faz isso. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Se Deus te chamou, Ele vai completar essa obra em você. E existe 2 pontos aí, é você orar e Deus certamente vai te fortalecer, Deus certamente vai agir em você, mas você também se responsabilizar. Servir a Cristo é uma decisão, e é uma decisão diária. É o pecado aparecer e você dizer não, é começar a tocar uma música que não condiz e você trocar. É você começar a assistir um filme que tem cenas impróprias e você pular, não assistir. É sempre uma decisão constante. Eu espero que você viva uma vida de arrependimento. E eu espero que um dia, quando os seus olhos se fecharem para essa terra, eles se abram na eternidade com o Senhor. Eu realmente espero que você escolha caminhar pela porta estreita e viver uma vida conforme a porta estreita.